Como o cristão deve se posicionar em relação à política? Nós estamos no ano do governo, na nossa igreja, nós estamos em um ano eleitoral. Qual é a visão do pastor em relação a um cristão se posicionar dentro da política? Então, Rodrigo, eu tenho duas visões em relação a isso, né? Porque eu já vivi numa igreja de um extremo, né? E existe dois extremos hoje. Eu já tive a experiência de um extremo. Eu vim de uma igreja extremamente política. Opa! E você sabe que o problema da igreja não ter se posicionado na política foi exatamente a experiência no passado de que ela era uma igreja política. A igreja religiosa, que a maioria de nós viemos, era uma igreja-estado. Então eu tenho uma visão bem, digamos assim, posicionada em relação a isso pela experiência que eu tive. Da igreja onde eu vim, eu vou contar um pouquinho rápido aqui a experiência da igreja onde nós viemos. Nós tínhamos que trabalhar em cada eleição pelos políticos assiduamente. Então, não é errado isso. Mas o problema da visão que eu tinha é que os políticos eram pastores. Entende? Então, eu não concordo com a política eclesiástica. Né? Ou seja, se você tem um ministério, tem um chamado, a minha visão, particularmente falando aqui, é pessoal, o chamado é uma vocação que não pode, digamos assim, ser dividido com outra responsabilidade, seja profissional, secular. Se você foi chamado para o ministério, é 100% ministério. Porque o ministério já é uma carga enorme. Entende? Por exemplo, o pastor tem que cuidar de ovelha. Gente, para cuidar de 100 pessoas, já é o limite. Então, imagina se você quer que a tua igreja cresça. Mas daí vamos colocando outros e eu vou ser político. Então, no meu ponto de vista, você não tem um chamado eclesiástico. Você foi chamado para a política. Né? Eu creio que nós vamos governar, e a igreja precisa governar no âmbito político, tomar as cadeiras legislativas, né, dominar nesse âmbito político. Porém, Deus vai também levantar pessoas com este chamado, com esse propósito. Homens de Deus, exatamente, diante de um propósito cheio do Espírito Santo, mas que não são pastores, ou não têm cargos dentro da igreja, mas que têm um chamado para atuar para a igreja dentro da política. Exatamente, essa é a minha visão que eu tenho em relação à política. Porém, nós perdemos muito tempo e deixamos realmente Satanás governar durante muitos anos. Né? E é por isso que nós estamos hoje aí, às vezes, escravos dessas leis que foram criadas, né, por políticos, né, que não tinham nenhuma visão cristã, nenhuma visão bíblica, e estamos hoje colhendo esse fruto. Porém, também cremos que está mudando isso. A igreja está abrindo com um entendimento melhor, mas não misturar ministério com política. Essa é a nossa visão. O pastor, né, o apóstolo, o líder da igreja, levanta um homem de Deus no seu ministério. E vamos um representante da nossa igreja, de um homem de Deus, para representar a igreja, né, a igreja de Deus.